Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre as águas, esperando o comando de Deus. Deus não estava preocupado, ele olhou e viu trevas. Haviam trevas sobre a terra. Ele olhou e viu trevas, mas ele não se preocupou. E agora? E as trevas? Ele simplesmente disse: haja luz. E houve luz. Então Deus criou todas as coisas. Criou o homem. E criou o homem para co-governar com ele. Deus criou um cachorrinho e trazia aquele cachorrinho para Adão. Adão, como é que a gente vai chamar esse animal? Aí Deus criou uma zebra e falou: Adão, olha, como é que a gente vai chamar esse animal? Então o homem deu nome a todos os animais. E assim vivia o homem com Deus de uma forma extraordinária. Até que o homem resolveu seguir a sugestão do inimigo das nossas almas, Satanás, Lúcifer, que tinha caído, agora era Satanás. E Satanás dá uma sugestão e a Bíblia diz que você é escravo de quem você obedece. Então, quando o homem pecou, ele não apenas pecou, mas ele trocou de senhorio. Ele trocou de co-governar com Deus para passar a co-governar com Satanás. Então eles fizeram o primeiro culto. E no primeiro culto já teve um assassinato. Irmão matando irmão. Mas Deus tem uma história. Deus tem uma história que é contada nos céus. Desde antes da fundação do mundo. E Deus não muda a sua história. Deus não tem um plano B. Deus só tem o plano A. Deus só tem o plano original. E quando a gente se desvia desse plano, Deus cria um plano adicional para que a gente possa então voltar para o plano original. Qual é o plano original? Co-governar com Deus sobre a terra. Esse é o plano original. Não há outro. Não existe outro plano adicional. Só o plano original, através de um relacionamento íntimo e pessoal. Então, Deus criou um povo para chamar de seu, através de um homem chamado Abraão, cujo coração estava focado nele. Ele falou: sai da tua terra, vai, deixa a tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. E ele, sem GPS, sem saber para onde ia, simplesmente largou a sua família e foi na direção que Deus tinha falado, sem saber o que ia encontrar. E ali foi inventado algo chamado fé. O tempo se passou e veio Moisés, criou as leis. E nas leis, Deus estabeleceu a volta do relacionamento dele com o homem. E esse relacionamento passava por um cordeiro, pelo sacrifício de um cordeiro. Era necessário o sacrifício de um cordeiro. E uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava, botava a mão na cabeça do cordeiro e ali transferia todos os seus pecados. Aquele cordeiro era sacrificado no lugar do povo. E o povo comemorava aquele grande livramento. Passados anos, o homem não entendeu que Deus queria co-governar com seus filhos sobre a terra. Mas o homem queria fazer igreja, o homem queria fazer a nação, o homem queria seguir seus próprios desígnios. Então, foram escravizados. Eles viraram as costas para Deus, foram escravizados. 400 anos de silêncio.
Então, um dia, numa manjedoura, depois de seus pais terem batido na porta de muita gente e falado: tem lugar aí para Jesus? Não, não tem. Tem lugar aí para Jesus? Não, não tem. Tem lugar aí para Jesus? Não, não tem. Olha, tem um lugarzinho lá com os animais. E foi nesse lugar que veio o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o nosso Deus. Porque não havia mais templo, não havia mais como transferir os seus pecados para o Cordeiro. Então Jesus veio ao mundo e se fez Cordeiro no nosso lugar, para que então você e eu pudéssemos ter acesso de volta ao plano original, que é se relacionar intimamente com Deus e co-governar com Ele. É simples, não tem plano B, só tem plano original, irmãos. Ai, só tem uma coisa que eu discordo com a Luana, do que ela falou. Não é sempre assim? Tomara que seja sempre assim. Amém? Então, visitantes, que seja sempre assim. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você está com a sua ceia? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem, a mulher a si mesmo. Examine-se. Sonda o seu coração. Fala assim: Senhor, vê se em mim caminhos maus. Se você tem alguém para perdoar, perdoa. Se você tem alguém para pedir perdão, pede perdão. Se você está magoado, se você se sente injustiçado, se está ofendido, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos o pão, que representa o corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser esse Cordeiro, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser esse Cordeiro. Te louvamos, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos o sangue, o cálice representando o sangue de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Uhul.
esse nome é, forte que não é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Amém. Você pode botar o PowerPoint das 7 áreas de influência, por favor? Então, só explicar para vocês rapidamente. Em 2009, 2008, estava liderando o louvor. E numa terça-feira, tinha pouca gente, né? Aquele dia a gente fazia, naquele tempo ainda, a gente fazia uma terça-feira da busca pelo Espírito Santo. É um absurdo, né? Porque se a gente tem o Senhor Jesus em nós, a gente vai continuar buscando. Você pode pedir mais, né? Claro, né? Mas, enfim, Ele está ali conosco, né? E Ele gosta de saber que você sabe que Ele está ali com a gente, amém? E aí eu estava no louvor e, de repente, uma voz audível. Eu escutei essa voz assim, tão claro, né? Foi audível. Falou, Rodrigo, você limita o meu poder. E quando eu escutei essa voz, eu tive uma série de visões de quando eu orava pelas pessoas, mas eu não tinha fé. Eu não tinha realmente, eu não acreditava que aquilo realmente pudesse acontecer. E aí, eu falei, Senhor, comecei a chorar, larguei o violão e fiquei 45 minutos chorando. Eu falei, Senhor, me ajuda a tirar da caixa, manda alguém. E 6 meses depois veio o Jim DeGoy, um dos fundadores da nossa igreja, um profeta, me deu a mão e falou, por que você limita o poder de Deus? Eu falei, você é o homem que Deus enviou, eu vou colar contigo. Colei com ele 6 anos, viajamos por várias escolas sobrenaturais pelo mundo e fundamos a Escola Sobrenatural Verbo. E a Escola Sobrenatural Verbo, que é uma escola que trabalha com várias, para cristãos, para o corpo, né? É para o corpo, não é da Vé, é para o corpo. E aí, nós começamos em 2010, o primeiro ano. O primeiro ano era avivamento. E o primeiro ano trabalha com identidade, a gente viu que as pessoas não sabiam quem eram como filhos de Deus. A gente viu que a gente não tinha noção do que a gente podia fazer. A gente percebeu que a gente não sabia o quão amado a gente era. Então, a gente simplesmente falou, não, vamos em frente e vamos montar o primeiro ano. O primeiro ano ele trabalha 1 ano, praticamente, 10 meses, com identidade, como ouvir a voz de Deus, cultura de honra, trabalha com profecia, palavra de conhecimento, cura, tudo com aulas teóricas e práticas. E a gente trabalhou isso durante uns 9 anos, mais ou menos, até que o Senhor falou, olha, tem que fazer o 2º ano. Eu falei, Senhor, o 2º ano, eu já estava querendo fazer outra coisa, deixar a escola de sobrenatural com alguém. Aí ele falou, não, é para fazer o 2º ano. Eu falei, mas o que é o 2º ano? Ele falou, o primeiro ano é avivamento, o 2º ano é reforma. O primeiro ano é avivamento, o 2º ano é transformação. E aí no 2º ano a gente começou a fazer o material, né? Começou a orar a Deus. E aí a gente começou a ver que, bom, agora eu sei quem eu sou, mas como é que eu penso como rei? Como é que eu penso como sacerdote? Como é que eu penso de cima para baixo? Como é que eu penso com a mente de Cristo? Que é totalmente diferente de como a gente pensa. Como é que eu reajo às situações? E o Senhor falou, olha, eu quero que você use esse material aqui, que eu tinha acabado de ler um livro sobre startups, era um Lean Canvas. Pode continuar, não para não. Ah, tá. Pô, tava tão bom quando você estava ali, eu achava que eu não ia nem conseguir pregar. Tocou a bateria, eu falei, meu Deus, que se exploda, eu não vou pregar mesmo, dane-se. Seja o que Deus quiser. Sim que é bom, né? Porque na mão dele é melhor, tenho certeza. Aí, ali o 2º ano a gente foi avançando e o Senhor falou, quero que você use esse material. Eu falei, Senhor, mas esse material nem cristão é. Ele falou, pois é, mas eles sabem fazer as perguntas certas. E entre algumas coisas que o Senhor nos deu, as 7 áreas de influência, a gente também usa esse material. A gente trabalha 8 horas. No curso, dentro do curso tem 8 horas sobre áreas de influência. Para você saber qual é a área de influência que você foi chamado. Porque Deus tem um chamado para você antes da fundação do mundo.
Antes que o mundo fosse mundo, Ele já preparou obras para que você pudesse andar nelas. Ou seja, Ele já tem um plano original. Que plano é esse? Então, primeiro você precisa saber quem você é. Primeiro você precisa ouvir a voz de Deus. Primeiro você precisa ter clareza. E no segundo ano, então, você vai saber, tá, o que é para fazer? O que eu estou fazendo aqui? São as duas perguntas mais importantes do ser humano. Quem sou eu? Então, você tem que perguntar para o Pai. Amém? E depois você tem que fazer parte de uma igreja. Porque uma pessoa sem igreja é como uma casa sem... Eu escutei isso outro dia. Uma pessoa sem igreja é como uma casa sem espelhos. Você perde as referências. Achei muito interessante, é verdade. E aí, você pode fazer a segunda pergunta. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é para fazer? Porque é muito ruim você subir uma montanha há 40 anos e descobrir, chegar no topo dessa montanha e falar, puxa vida, era para subir do lado. Então, jovens, não percam tempo. E aí, no final, depois que as pessoas escutam seus projetos, seu destino, etc, etc, então elas têm que apresentar, tá bom, agora que você sabe qual é o seu destino, você tem que apresentar, para isso eu fui chamado. Bota um dos dois projetos, por favor. Então você foi chamado, você descobre que você é chamado para uma dessas áreas de influência, família, mídia, área de entretenimento, igreja, governo, educação, negócios. Você não fica mais perdido, será que eu preciso ter um microfone na mão? Não, meu irmão, talvez você não precise ter um microfone na mão na igreja, você vai precisar ter um microfone na mão lá na política. Talvez você tenha sido chamado para isso. E aí no final, as pessoas têm que apresentar seus projetos, descobrir que áreas elas são e apresentam seus projetos, né? Então aqui, o da Andréa Calabria, Deus chamou, ela falou, Deus me chamou para a área de inclusão. Então, ela trabalha na parte de treinamento. Quer dizer, ela montou esse projeto, Deus falou, eu quero que você monte treinamento para as igrejas, para que haja inclusão de crianças especiais. Porque as igrejas não sabem como tratar com isso. Então, vai passando, por favor. Passa só mais um aqui, ó. Aí eles montam, né, esse Lean Canvas. Cada um começa a fazer essas perguntas para Deus. E a primeira pergunta é, qual é a dor que eu nasci para diminuir? Deus, que dor que existe no mundo que eu nasci para ajudar a diminuir? E a dela foi essa dor. Das crianças que são, as pessoas que são autistas. Uma das fotos ali que vocês viram era um rapaz autista se batizando. É esse aí. Não, ele tem síndrome de Down, desculpa. Mas ele era conhecido como o garoto de síndrome de Down da igreja. Hoje ele é conhecido pelo nome. As pessoas amam ele, incluem ele. Faz parte do serviço da igreja. Só volta lá um pouquinho, por favor. Não, para frente. Aí. E ali tem a área, né, que ela foi chamada. E aí ali ela pergunta para Deus, Deus, mas que área? Qual país? Qual estado? Qual bairro? Qual segmento? Qual idade? Que categoria? Então ela vai perguntando para Deus e vai preenchendo. É interessante. Não tem influência. Eu não influencio. As pessoas não influenciam, vão perguntando para Deus. Amém? Bota o outro projeto, por favor. Vou mostrar para vocês, curiosamente, a gente teve 3 projetos de inclusão nessa turma. Esse é um outro projeto, também a aluna é lá do Sul, é lá do Paraná, o nome dela é Elis, ela é mãe de uma criança também autista. E ela falou, Senhor, que dor, né, lá para maio, abril, ela falou, Senhor, que dor, que a gente começa a falar, começa a perguntar para Deus essas perguntas, e começa a escrever, Senhor, que dor eu nasci para diminuir? E aí, a dor que Deus falou para ela foi a das mães de crianças especiais. Mas por quê? Tem um mundo que a gente não conhece, gente. Quando eu escutei esse projeto durante a aula, eu comecei a chorar, eu falei, nossa. Aí o senhor estava me mostrando, ele falou, tá vendo, Rodrigo?
ela era uma mulher que estava lá sentada na igreja. E ela vinha, mas ela queria mais. Então ela descobriu quem ela era. Deus deu para ela uma cosmovisão do que era para ela fazer nesse mundo, para transformar o mundo, para ser eclésia. E aí, isso foi abril mais ou menos, durante a pandemia, né? Algumas famílias são estruturadas, mas durante a pandemia, muitas famílias se desestruturaram. E numa situação dessa, né, de crianças especiais, normalmente o pai vai embora, a mãe fica com a criança. E lá no sul, uma mulher, né, não aguentou a pressão, estava ela e o filho, ela não aguentou a pressão e ela se matou. E ela ficou morta em casa durante 14 dias. E a criança com autismo ficou sentada do lado dela durante 14 dias. E essa criança veio a falecer. E a pergunta que ela se fez foi: nossa, essa mulher ficou 14 dias, ninguém sentiu falta. E aí o Senhor levou ela a fazer esse projeto, que é lindo. Tem cada projeto, irmãos, que eu fico assim, chocado. Tem uma moça que escreveu 400... isso daí é ela já ministrando para mães, já Deus usando ela para fazer palestra para mães, com cura interior, com sozo, com identidade, com coisas que ela aprendeu na escola. E aí a gente ensina sobre as 7 áreas de influência. Pode voltar naquele... As 7 áreas de influência. Pode passar para frente, por favor. Só rapidamente aqui, acho que foi em 1975, o Larry Kernighan, que é um dos líderes, é o líder, né, o fundador da Jocum, com outro líder, esqueço o nome dele, de uma outra agência missionária gigante. Eles estavam juntos orando a Deus, porque você pode receber o avivamento e você pode ficar rodando 10 anos, rodando para um lado, rodando para o outro, sentindo o poder de Deus de maneira extraordinária. Mas nada muda lá fora. Então, eles perguntaram a Deus: Deus, a gente está enviando missionário para todo lado do mundo. Agora, como é que a gente vai comer esse elefante? Realmente discipular as nações? Realmente transformar o mundo? Fazer a diferença? E como é que se come um elefante, irmãos? Pedacinho por pedacinho. E o Senhor mostrou para eles algumas áreas que fundamentam a cultura de uma sociedade. Então a cultura é tudo aquilo que você faz sem se dar conta. Você faz automaticamente, você dirige o seu carro automaticamente. Você primeiro demorou a aprender, passo a passo, mas hoje você entra no carro e dirige. Amém? Você nem pensa no que você está fazendo, porque já faz parte da sua cultura. Então por que você se veste do jeito que você se veste? Por que a gente faz igreja do jeito que a gente faz igreja? Por que a gente, né, lida com as coisas do jeito que a gente lida? Faz parte da cultura. Onde é que você aprendeu português? Você não sabe, estava tudo ao seu redor. E você absorveu isso. Então eles perceberam o seguinte: o Senhor falou para eles: olha, essas áreas aqui são áreas que fundamentam a sociedade. Família, igreja, educação, governo, mídia, arte, entretenimento, economia e negócios. E cada um de nós foi chamado como missionário nessa terra, né? Eles hoje, eles fazem um trabalho que a gente também faz na escola, a gente usa esse material deles, que é como é que a gente vai enviar as pessoas como missionários para o judiciário, para a economia, porque não existe vácuo de poder. Não existe vácuo de poder. Qualquer coisa que a igreja desprezou, o diabo foi lá e assumiu uma posição.
E a gente, o que a gente faz? Se reúne domingo para mudar o mundo. É isso? É isso que a gente faz. E o quanto o mundo está mudando? Fala para mim. Vamos lá, quanto o mundo está mudando? Está mudando. Em que direção? Sabe quantas vezes Jesus, no Evangelho, falou igreja, essa palavra igreja? Sabe quantas vezes? 2 vezes. Mateus 16 e Mateus 18. Mateus 16, ele vira e fala assim: as portas do inferno, repete comigo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que é isso? Quem precisa de porta? O Bruninho, né? A gente teve uma reunião hoje sobre a escola, e aí eu falei: e aí, Bruno, já mudou? Ele falou: não, falta as portas para dar segurança. Quem é que precisa de porta? Inferno que precisa de porta. Por quê? A gente tem que entender o que Jesus quis dizer quando ele falou a palavra igreja, porque ele falou 2 vezes a palavra igreja. 2. E nas 2 ele usou a palavra grega chamada eclésia. Eclésia é totalmente diferente da igreja que a gente conhece hoje. Eclésia começou na Grécia, em polis, ou melhor, com as polis, que eram cidades-estado. E os homens acima de 21 anos daquela cidade, naquela poli, eles eram chamados para compor a eclésia. E assim deliberar sobre leis, deliberar sobre a parte militar, sobre governo, sobre educação, sobre saúde, quais eram os caminhos. Eles se reuniam para falar de reino. E quantas vezes Jesus, ou melhor, quantas vezes você encontra a palavra reino celestial ou reino de Deus no Novo Testamento? 111 vezes. 111 vezes. O homem está querendo construir a igreja e Deus está querendo trazer o reino. A gente tem que aprender a se posicionar. E se posicionar do lado do que Deus está fazendo sempre é melhor. Sempre é melhor. Sempre avança. Sempre é melhor. Deus em nenhum momento falou, olha, Ele falou de corpo. Ele falou de as profundidades da riqueza. Deus, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele fala de trazer o reino. Ele fala de você voltar para o plano original, co-governar com Ele. Se você não está em uma dessas áreas, co-governando com Deus. Se você está vindo aqui no domingo, se você vai na quinta-feira, se você vai na... Cara, é ótimo. Mas não foi só para isso que Deus chamou. Esses são os locais onde são treinados os exércitos. Os exércitos de Deus são treinados nesses locais, no quartel-general de Deus. Quando eu vejo aquelas escrituras, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você sabe o que vem à minha mente? Tambores de guerra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tambores de guerra.
é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais. Que bom para chutar a porta. Eles é que precisam de porta. Porque quando Deus usou a palavra igreja ou eclésia, eclésia, eu prefiro eclésia do que igreja, porque foi a palavra que ele usou, ele imaginou, nossa, quando aqueles que são como eu, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, estiverem reunidos, ih, rapaz, o inferno que se cuide, porque um fez o que fez. E quando aqueles homens passaram lá e ficaram em Atos, orando por mais de Deus, e eles foram batizados no Espírito Santo, então o diabo olhou e falou, rapaz, ferrou. Olha lá, a sombra daquele ali está curando. E agora? E quando eles se reuniam, sabe o que acontecia? Os reinos tremiam. Os reinos olhavam e falavam assim, olha, aqueles que estão virando o mundo ao avesso, chegaram até aqui, rapaz, o que nós vamos fazer? O reino de Deus dá os parâmetros para a sociedade. Deus revelou seus desejos de fazer isso durante todas as Escrituras. Igreja é bênção, é a noiva de Cristo. Mas como é que eu imagino a noiva de Cristo? Meu irmão, nós estamos falando de Jesus. Como é que você pode imaginar esse casamento? Chegando a noiva de Jesus. A noiva gloriosa de Jesus. A gente tem que reaprender a pensar. A Bíblia diz que a gente deve transformar o nosso entendimento, para que a gente possa então experimentar. O reino de Deus é para ser experimentado. É para a gente, a Bíblia diz que a gente, assim como Ele foi, sejamos também nós nesse mundo. Queria já chamar o grupo de louvor, já estou terminando. Como é que os cristãos dos Estados Unidos pensam? Como os americanos, não é verdade? Como é que os cristãos do Canadá pensam? Como os canadenses. Como é que os cristãos do Brasil pensam? Mas se nós somos cidadãos do céu, meu irmão, eu te digo, eu não estou em casa, estou indo para casa. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que eu já estou assentado às regiões celestiais, de forma que nós podemos desfrutar da presença do Rei e através desse relacionamento trazer essa realidade para as nossas vidas e através de nós. Um homem quer ser um político nesse meio, um homem de Deus. Tiveram tantos assim, Daniel, José. Daniel, se você honrar a Deus, tu vai lá para a boca do leão. Já fiz minha escolha. Se Deus quiser, vou para casa. Mas se Ele não quiser, e Ele não quis. E os Daniéis de hoje que estão dispostos a irem para a cova dos leões moderna. Não estou falando de gospel, de
cristão que vai fazer política. Aliás, sabe de onde veio a palavra política? De Polis, da Grécia. Vocês entendem que as palavras são importantes? Por isso que o diabo fica tentando mudar as palavras, para que você possa então raciocinar de maneira diferente e achar que o absurdo, que o erro, que a confusão é normal. E o fulano é retrógrado, está velho. O povo que saiu do Egito em direção à terra prometida era o povo mais pobre que já existiu, mais miserável que já existiu sobre a terra. E foi para esse povo que Deus prometeu: de você eu vou fazer uma grande nação. E 300 anos depois, a rainha de Sabá chega para Salomão e fala: nossa, que reino fantástico e extraordinário é esse. Amém? 2 vezes, Deus usa a palavra eclésia. Duas. E de uma forma, eclésia quer dizer aqueles que governam a cidade, não é a reunião de domingo só, não é a reunião de quinta-feira, são aqueles que transformam a cidade mais parecida com o céu. 2 vezes, porque ele veio trazer um reino. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então o céu em Jesus transformava as pessoas. O quanto o céu tem transformado você, o quanto o céu através da sua vida tem transformado as pessoas ao seu redor. É incrível a gente poder andar em família, porque igreja também, a eclésia também nos dá essa, no Senhor, é como uma família, mas extremamente poderosa. Extremamente poderosa. A gente escuta as músicas aí, eu fico desesperado, que eu vejo o crente coitadinho, o crente mendigo, ou o crente avestruz. Mas eu escuto, né? Cadê a bateria? Toca aí. Santo. Marcha. Isso. Santo. 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo. 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. 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 Mais, Senhor, mais Espírito Santo, mais graça, mais unção, Senhor, mais poder. Mais, Senhor, mais unção, Senhor, mais graça, Senhor, mais poder, Espírito Santo. Mais poder, Espírito Santo, mais graça, Senhor. Eis aqui a tua noiva, Senhor. Eis aqui o teu povo, Senhor. Aqueles a quem o Senhor escolheu, Senhor, para co-governar essa terra contigo, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua poderosa presença nesse lugar, Senhor. Manifesta, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo. Pra sempre vou cantar que a
se, principalmente os pais, obrigado, desculpa, eu já passei muito do horário, então a gente já encerrou, vão na paz, que Deus te abençoe, mas se você quiser mais, e se você é pai de um desses adolescentes que você está aqui presente, eles querem orar pela sua vida, amém? Então hoje, ao invés da gente ter aqui o nosso time de ministração, quem quiser mais, eles vão derramar o que eles receberam sobre a vida de vocês, amém? Como vocês podem ver, esses filhos de vocês estão cheios do amor de Deus, e eles querem liberar sobre a vida de vocês. Então se você quiser mais, vem aqui na frente, eles vão liberar sobre a sua vida, amém? No demais, vão na paz, que Deus o abençoe. Você que nos vê em casa, que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, tremenda na sua vida. Deus te abençoe.